Olá, estamos de volta. E hoje nós estamos conversando com o Dr. Renato José Silva Tolentino, que está nos falando sobre contribuições dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, e nós prometemos no fim do bloco anterior que íamos fazer a seguinte pergunta ao Dr. Renato. Nós sabemos que no Estado de Minas Gerais há uma alíquota que ele vai nos informar qual é e que é descontada no salário dos servidores a cada mês. E também surgiu, com a Lei Complementar 64, uma forma de o governo do Estado de Minas Gerais cobrar mais uma alíquota. Então, são duas alíquotas no Estado de Minas para a mesma finalidade. E eu gostaria que o Dr. Renato, então, nos explicasse como está esta cobrança em dobro aqui no Estado de Minas Gerais. Pois bem, professor, ao contar o censo do que entende o Estado de Minas Gerais, e fazendo também um balanço geral aqui, como é que funciona isso aí? INSS é uma autarquia pública federal, ou seja, são pessoas que trabalharam em nível federal e também o contribuinte individual, que ele vai lá e contribui com um valor mínimo mensal para quê? Para, em virtude daquele tempo de contribuição, ele ter no final daquilo tudo ali o direito de se aposentar. Agora, as pessoas concursadas do Estado de Minas Gerais, elas estão vinculadas ao regime próprio mineiro, ou seja, ao regime do Estado de Minas Gerais. Então, logo, elas vão ter pelo tempo de contribuição, o direito de se aposentarem pelo Estado de Minas Gerais. O que não impede, por si só, delas também passarem a contribuir com o governo federal em nível do INSS, entendeu? Então, são dois regimes próprios. O que ocorre? Ocorre é que, com o advento dessa lei, que foi estatuído aí essa margem aí de alíquota, do fato gerador da assistência médica, além disso tudo aí, o governo mineiro, no artigo 85 desta mesma lei complementar mineira, ele estatuiu o quê? Que deveria ser repassado, portanto cobrado aos servidores mineiros, uma alíquota no patamar de 3,2%, de modo que este valor seria destinado a justamente a assistência, essa assistência médica hospitalar, odontológica e assistências complementares. Então, houve uma discussão, há ainda uma discussão em torno disso aí, desde o advento da lei, desde 2002, no sentido em que existe realmente uma ilegalidade e uma abusividade tributária. Por quê? Se no próprio regime de previdência, do qual faz parte a Lei Complementar 64, a pessoa já paga 8% de contribuição, logo ela não deveria pagar esses outros 3,2%, uma vez que os 8% já deveria abarcar essa destinação aí com relação à assistência médica. Então, muito se discutiu se era ilegal, se não era ilegal, como é que era isso aí? É legal ou é ilegal? Então, hoje temos entendimentos pacíficos do Tribunal Mineiro, do eminente STJ e do Pretório Excelso do STJ. Uma vez que, hoje, qual que é o posicionamento do STJ e do STF, Supremo Tribunal Federal? É que foi constatado realmente que houve o quê? Um bis in idem. O que isso significa para efeitos constitucionais e tributários? Se você paga se você tem um fato gerador objeto de um regime de previdência, no qual você já paga 8%, por que cobrar outros 3,2% em cima do mesmo fato gerador? Então não existem dois fatos geradores, existe sim um único fato gerador. Então se tem um único fato gerador, a hipótese de incidência ela deve ser única, portanto a tributação tem que ser de um único tributo, que é a contribuição previdenciária. Então essa taxa de custeio para assistência médica é totalmente ilegal e inconstitucional, por ferir os ditames da Constituição Federal, do direito tributário, do CTN, e também, principalmente, ferir
o princípio federativo da tripartição dos poderes e da competência também territorial, porque é de competência exclusiva da União, de acordo com o artigo 149 da Constituição Federal, estatuir outros tipos de custeio, que não aquele ali da contribuição previdenciária. Então, se fosse um outro tributo de 3,2% cobrado por lei complementar, mas pelo governo federal, né, pela competência do governo federal, seria lícito, poderia. Agora, pelo Estado de Minas Gerais, não. Ela pode somente cobrar os 8%. Então, logo, há um direito aí a ser retificado aí. As pessoas têm que buscar o Poder Judiciário para enveredarem acerca dos seus direitos e buscarem a repetição desse indébito tributário. Ser declarada esta inconstitucionalidade, uma vez em que existem contra-cheques em que ainda está sendo cobrado essa taxa de custeio de assistência médica, mesmo ela sendo ilegal. Doutor Renato, significa que se um servidor pretende acionar o Poder Judiciário para ter um seu direito garantido, ele deve procurar, então, a Justiça com a maior brevidade, porque há uma questão de prescrição também quanto a essas verbas que estão lá, que eu gostaria até que você falasse qual é esse prazo, quais são os tempos, quantas contribuições ele pode recorrer nos últimos tempos pagas, indevidamente, porque foi descontado em seu salário. Ele deve acionar o Poder Judiciário e seria esse o direito dele? Ele deve fazer isso aí com a maior brevidade? Ok, professor. Pois bem, uma vez que decretou-se a ilegalidade deste artigo 85 da Lei Complementar 64 de 2002, no qual este artigo aí ele está fazendo um contraponto ao próprio fato gerador da criação da Lei Complementar. Então é notório aí o bis in idem, né? A inconstitucionalidade, a ilegalidade tributária também. E também tem uma questão que está afetando a competência de criação da União. Então, o que ocorre? Existe até, eu acho até engraçado isso, que pessoas me perguntam, né? Mas e aí? E se eu entrar, eles vão cortar minha aposentadoria? Se eu entrar, eu vou deixar de ter o plano de saúde do IPSENG? Eu viro e falo, não. Não, porque é um direito adquirido, é um entendimento que já foi constatado pelo STF, né? E no qual o STF vira e fala assim, servidor público, você tem que recorrer, você tem que entrar com o seu direito, você não vai ser prejudicado, uma vez que é direito adquirido, só que você só pode receber dos últimos 5 anos, ou seja, repetir, né, com o recebimento aquilo que você pagou indevidamente. Então, algumas ações eu já entrei desde 2002, né? Então 2002 para hoje são 10 anos. Então eu estava reivindicando 10 anos, declarando a inconstitucionalidade e pedindo o ressarcimento dos últimos 10 anos. Só que o STF entendeu que esse tipo de ação aí, a prescrição, ela é intercorrente e também de 5 anos. Então a pessoa, quando mais tempo ela demora de entrar, cada mês está cortando um benefício dela e está tendo um desconto ali no seu contra-cheque. Então são 5 anos que ela tem direito de receber retroativo, não recebe em dobro, recebe o valor atualizado e realmente tem que buscar as portas do judiciário, porque se não for assim, ela não vai receber nunca esse valor aí que deve ser reivindicado por ela. Né? Existem casos aí de pessoas que nem têm um conhecimento prévio disso, mas assim, recebem 5, 6, 7, até 10 mil reais de direito dessa restituição. Então é um dinheiro bom para quem, além de ser um dinheiro bom, é uma coisa boa também para quem receber aquilo que foi ilegal, que foi indevido e que a gente já sofre tanto, né, com a abusividade tributária no nosso país, que é injusto a gente pagarmos um tributo por mais ínfimo que ele seja. Então deve sim recorrer a um profissional da área para ver o seu direito sacramentado e realmente fazer jus a receber esse seu valor na justiça. Já é direito adquirido, já é um posicionamento do STJ, do STF e de todos os tribunais do nosso país. Então deve sim entrar com a ação. Essa questão da prescrição que o Dr. Renato disse, eu tenho uma figura interessante que pode ser entendida pelas pessoas leigas, pelos não versados em direito. A prescrição funciona como um automóvel que tem 2 rodas dianteiras e 2 traseiras.
Se as duas dianteiras andam um mês a mais, as traseiras também andam um mês a mais, porque elas estão fixas numa mesma distância ali. Isso significa que se o servidor tem os últimos 60 meses para receber, se ele entra com a ação hoje, ele vai receber somente os 60 últimos meses descontados ilegalmente no seu salário. Mas se ele deixa para o mês que vem, são só também os últimos 60. Significa que inclui o próximo, mas vai perder um lá atrás. Portanto, se a pessoa demorar um ano, ela vai ficar esse último ano sem receber. Daí a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário com a maior brevidade, porque a prescrição come este direito da pessoa. Nós tivemos o privilégio de conversar com o Dr. Renato José Silva Tolentino, que é um advogado dessa área pública, que nos falou sobre direito previdenciário do servidor público do Estado de Minas Gerais. Todo o nosso agradecimento ao Dr. Renato, e nós pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque em querendo Deus, amanhã voltaremos com outro programa diferente.